Olá, discípulo do caminho. Bem-vindo a Emaús 4.0, uma jornada rumo à vida eterna. Meu nome é Alexandre Garcia, sou seu companheiro nessa jornada eletrizante rumo a um discipulado com bases bíblicas, para que possamos verdadeiramente conhecer ao nosso Senhor e servi-lo da forma como ele espera. Meus irmãos, hoje gostaria de falar com vocês a respeito de algo extremamente importante, que é a palavra de Deus. Qual a importância da palavra de Deus para o discípulo do Senhor Jesus? Sabemos que Cristo é a palavra de Deus que se fez carne e habitou entre nós e vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. Porém, a exemplo de todos os demais cristãos, após a morte, ressurreição, ascensão de Cristo ao céu, não é? Ao longo da história da cristandade, nós temos como fonte de conhecimento de nosso Senhor a palavra de Deus. E é sobre isso que eu quero conversar com vocês hoje, não é? A sua caminhada de fé, a sua caminhada rumo à mansão celestial, rumo à Nova Jerusalém, ela tem sido com base na palavra de Deus. Você tem se mantido forte e caminhante, alimentando-se do pão da vida, que é a palavra do Senhor. E nesse ínterim, eu gostaria de compartilhar com você um texto que está no livro de Deuteronômio, capítulo 32 e verso 2. Olha o que diz a palavra do Senhor. Cotege a minha doutrina como chuva, destile o meu dito como o orvalho, como chuvisco sobre a erva e como gotas d'água sobre a relva. Ou seja, aqui nós vemos que a palavra de Deus, ela produz vida. E por quê? Porque o desejo de Deus é que a sua palavra, como uma chuva, seja abundante sobre a nossa vida. Desde a queda, desde o momento em que o homem perdeu a sua capacidade inata de comunicar-se com o Criador de modo livre e direto, Deus vem positivando a sua vontade, ou seja, levantando os seus servos, levantando os profetas como amanuenses para registrarem a sua palavra e graças a essa misericordiosa providência de Deus, hoje todos podemos ter a Bíblia entre as mãos. Temos a referência da velha aliança, que conhecemos como Antigo Testamento, citação do qual eu fiz agora, o livro de Deuteronômio, e temos também o novo e eterno concerto de Deus com todo aquele que crê em Jesus Cristo, que é o Novo Testamento firmado no sangue do Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, que agora é o nosso objeto de conhecimento, adoração, é o nosso objetivo de vida. E fazendo coro a Deuteronômio, nós temos uma citação na segunda carta do apóstolo Paulo a Timóteo, capítulo de número 4, versículos de 1 a 5, onde Paulo diz assim ao pastor Timóteo: Conjuro-te, pois, diante de Deus e do Senhor Jesus Cristo, que há de julgar os vivos e os mortos na sua vinda e no seu reino, que pregues a palavra, instes a tempo e fora de tempo, redargas, repreendas, exortes com toda longanimidade e doutrina, porque virá tempo em que não sofrerão a sã doutrina, mas tendo comichão nos ouvidos amontoarão para si doutores, conforme as suas próprias concupiscências, e desviarão os ouvidos da verdade, voltando às fábulas. Mas tu, sê sóbrio em tudo, sofre as aflições, faze a obra do evangelista, cumpre o teu ministério. Ou seja,
Já nos primeiros dias do Novo Testamento, não é? Na igreja primitiva, todo obreiro consciente da importância da verdade ser conhecida pelos cristãos, sempre aconselhou aos seus colegas de ministério, aos seus filhos na fé, aos seus companheiros de ministério, como é o caso aqui de Timóteo e do apóstolo Paulo, que eles fossem arautos entre o povo de Deus, que eles pregassem a palavra de Deus a todo momento. Porque todos nós sabemos que sem alimento o corpo enfraquece. Se a ovelha não receber pasto, ela não poderá se reproduzir, ela não poderá surtir o efeito esperado pelo seu pastor. E a igreja de Cristo, os discípulos de Cristo, são igualmente ovelhas que precisam ser alimentadas, mas alimentadas com bom pasto, alimentadas com a verdade, alimentadas com a palavra de Deus, não com doutrinas humanas, não com crendices denominacionais, não com fatos que têm mais a ver com filosofia do que propriamente dizendo com o evangelho conforme está revelado na palavra de Deus. E é por isso que a importância da doutrina bíblica, do conhecimento da doutrina bíblica para o crente, está em que, conhecendo a palavra, conhecendo os ensinamentos de Deus que dizem respeito a esta vida e a vida eterna, o crente se fortalece na fé. Sim, o crente se fortalece na fé. Se nós não nos alimentarmos da palavra de Deus, se não comermos do pão da vida que é Cristo e não bebermos das fontes da água da vida que vem através da palavra de Deus derramado pelo Espírito Santo em nossos corações, como nós teremos ânimo, como nós teremos fôlego, como nós teremos força para continuarmos nessa jornada rumo à Nova Jerusalém? Certamente nós definharemos, certamente nós enfraqueceremos, certamente nós deixaremos pelo meio do caminho a nossa jornada. O crente se fortalece na fé, através da palavra de Deus, que segundo Hebreus 4:12 é viva e eficaz. Ela tem vida e é poderosa para prosperar naquilo para que foi enviada. Essa citação está em Isaías capítulo 55:11, quando o próprio Senhor nosso Deus, ele diz: assim será toda palavra que sair da minha boca. Não voltará para mim vazia, antes fará aquilo que me apraz. Quando eu leio a palavra de Deus e medito nela, quando você lê a palavra de Deus e medita nela, estamos nos alimentando, estamos nos fortalecendo, estamos permitindo que Deus cumpra em nós a sua vontade, estamos permitindo que a palavra do Senhor gere em nós a vida que Ele espera e prometeu gerar. Quando Jesus diz em Mateus capítulo 10 que Ele veio para que nós tivéssemos vida e a tivéssemos em abundância. Não há vida abundante longe da meditação na palavra de Deus. O conhecimento da doutrina de Deus não deve ser apenas um acúmulo de informações, mas sim a forma de levar o crente, de levar o discípulo do Senhor a uma vida cristã triunfante para o alvo que é Cristo Jesus. Para o alvo que é Cristo Jesus. Quando nós meditamos na palavra de Deus e temos acesso às doutrinas que nela estão descritas, nós entendemos que elas são as bases bíblicas estabelecidas por Deus em sua palavra, que visam a salvação universal. Não o universalismo, mas a salvação de todo aquele que crê. A palavra de Deus está acessível a todos os homens que creem em Cristo. E todos os homens que creem em Cristo, lendo a palavra do Senhor, podem fortalecer as suas bases salvíficas e seguirem triunfantes
nessa jornada extraordinária no discipulado do Senhor Jesus. Isto é, a Bíblia a Bíblia e o seu ensino são iguais em todo o mundo. Esta doutrina é traduzida por Deus como a palavra do Senhor que permanece para sempre, conforme está em Isaías 40, verso 8. A doutrina fundamenta a fé, e não havendo doutrina, não há fé. Como saber se eu sou um discípulo real, se eu sou um discípulo que está no caminho correto, se eu não consulto o meu GPS, se eu não consulto a minha bússola, se eu não consulto o mapa dessa jornada, que é a palavra de Deus? Nela nós encontramos Cristo dizendo em João 14:6, eu sou o caminho. Como saber se estamos verdadeiramente no caminho, se não conhecermos o caminho que é Cristo, através da leitura e meditação na sua palavra? Hoje eu convido você a ter uma vida ativa de leitura diária e meditação na palavra de Deus, para que o seu discipulado seja triunfante, para que o seu discipulado seja correto, para que a sua vida cristã ela seja consistente à obra salvífica que Cristo executou por mim e por você na cruz do Calvário. E não sejamos de modo negativo por ele surpreendidos na sua vinda, mas possamos, como servos fiéis, aguardar o nosso Senhor que descerá dos céus para nos buscar e nos levar à nossa morada celestial. Leia a palavra de Deus. Medite na palavra de Deus. Não aceite ministrações que fujam do que está escrito no texto bíblico. A melhor teologia é aquela que brota do texto bíblico, livre de conjecturas denominacionais, livre de tendências filosóficas, de escolas teológicas que ao longo dos anos mais têm afastado as pessoas da verdade central da palavra do que as aproximado dela. Fique com o que a Bíblia diz. Na dúvida, fique com a Bíblia. Não caiu bem aquilo que você ouviu? Consulte a Bíblia. Siga o exemplo dito pelo apóstolo Paulo. Ouça de tudo, mas retenha apenas aquilo que for bom. E como eu saberei aquilo que é bom? Se o Espírito de Deus encontrar em mim depósito suficiente da sua palavra para trazer à tona tudo aquilo que Cristo me ensina, tudo aquilo que Cristo me revela, tudo aquilo que de Cristo ele revela a nós quando lemos a palavra do Senhor. Jamais poderão enganar um povo que conhece a palavra de Deus, que lê a palavra de Deus e que medita na palavra de Deus. Uma das maiores defesas do cristão é o escudo da fé. E o escudo da fé, ao lado da espada do Espírito, que é a palavra de Deus, faz parte da nossa armadura cristã para suportarmos os dias maus e ficarmos em pés depois de havermos feito tudo. Que o Senhor te abençoe, que o Espírito de Deus te dê fome de recém-nascido, que tem que mamar de 3 em 3 horas, que você se alimente de 3 em 3 horas da palavra do Senhor, que você medite nela de dia e de noite, como o varão bem-aventurado do Salmo 1, que tem o seu prazer na lei do Senhor e na sua lei medita de dia e de noite. Curta esse conteúdo, compartilhe esse conteúdo, transmita para mais pessoas esse conteúdo, deixe que o YouTube sinta que aquilo que você tem ouvido aqui é relevante e outras pessoas mais possam ser abençoadas para a honra e glória do nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo.
Que Deus te abençoe, um forte abraço e até o próximo passo, em nome de Jesus.